Hoje vamos falar sobre arquiteturas de software. A primeira arquitetura é a arquitetura multicamadas. Imagine um bolo com várias camadas distintas, onde cada camada tem uma responsabilidade específica. Essa é a essência da arquitetura multicamadas, ou N-Tier. O objetivo principal é separar as diferentes funcionalidades do sistema em camadas lógicas, promovendo a modularidade, a manutenibilidade e a escalabilidade. Camadas comuns. Embora o número e o tipo de camadas possa variar, uma arquitetura multicamadas típica inclui camada de apresentação ou interface do usuário, responsável pela interação com o usuário. Inclui a interface gráfica, páginas web, etc. Seu foco é exibir informações e capturar as entradas do usuário. Camada de negócio ou lógica de aplicação. Contém as regras de negócio, a lógica principal do sistema e os processos de tomada de decisão. Ela recebe as solicitações da camada de apresentação, processa e interage com a camada de dados, se necessário. Camada de dados ou persistência, responsável pelo armazenamento e recuperação dos dados do sistema. Ela interage com o banco de dados, sistema de arquivos ou outros mecanismos de persistência. Como funciona? Cada camada tem uma responsabilidade bem definida e geralmente interage apenas com as camadas adjacentes. Por exemplo, a camada de apresentação se comunica com a camada de negócios, que por sua vez se comunica com a camada de dados. Essa separação de responsabilidades traz vários benefícios. A modularidade facilita a compreensão, o desenvolvimento e o teste de cada parte do sistema de forma isolada. A manutenibilidade, alterações em uma camada têm menos probabilidade de afetar outras camadas, tornando a manutenção e a atualização mais fáceis. Reusabilidade, componentes em uma camada podem ser reutilizados em diferentes partes do sistema ou até mesmo em outros projetos. Escalabilidade, cada camada pode ser escalada independentemente, permitindo otimizar os recursos de acordo com a demanda de cada parte do sistema. Flexibilidade, permite a substituição de tecnologias em uma camada sem impactar significativamente as outras. Exemplos: aplicações web complexas, sistemas corporativos, aplicações desktop com acesso a banco de dados. Agora, o segundo tipo é a arquitetura cliente-servidor. Pense em um restaurante. Os clientes fazem pedidos e os garçons, servidores, que levam os pedidos para a cozinha, outro servidor ou parte do mesmo, e trazem a comida de volta para os clientes. A arquitetura cliente-servidor segue um princípio semelhante, onde um ou mais clientes solicitam serviços ou recursos a um servidor. Componentes: cliente, uma aplicação ou sistema que faz requisições de serviços ou recursos. Pode ser um navegador web, um aplicativo desktop, um aplicativo móvel ou até mesmo outro servidor. Servidor, uma aplicação ou sistema que fornece os serviços ou recursos solicitados pelos clientes. Pode ser um servidor web, um servidor de banco de dados, um servidor de arquivos, etc. Como funciona? O cliente envia uma solicitação ao servidor. O servidor recebe a solicitação, processa e executa a ação necessária. O servidor envia uma resposta de volta ao cliente, contendo os dados ou o resultado do serviço solicitado. A comunicação entre cliente e servidor geralmente ocorre através de uma rede, utilizando protocolos específicos como HTTP ou para o web e SMTP para e-mail, etc. Tipos de arquiteturas cliente-servidor. Duas camadas, two-tier. O cliente se comunica diretamente com o servidor de dados. A lógica de apresentação e a lógica de negócios residem no cliente ou no servidor de banco de dados. Três camadas. Introduz uma camada intermediária, servidor de aplicação, entre o cliente e o servidor de dados. A lógica de negócios reside nessa camada intermediária, separando a apresentação dos dados. Essa é uma variação da arquitetura multicamadas,
aplicada ao modelo cliente-servidor. Benefícios: centralização de recursos. Os recursos e dados são geralmente armazenados no servidor, facilitando o gerenciamento e a segurança. Escalabilidade. É possível adicionar mais clientes sem afetar o servidor, dentro dos limites de sua capacidade, ou escalar o servidor para atender a mais clientes. Gerenciamento simplificado. O servidor pode controlar o acesso aos recursos e garantir a consistência dos dados. Exemplos: navegação na web. Navegador como cliente, servidor web como servidor. Sistemas de e-mail. Cliente de e-mail como cliente, servidor de e-mail como servidor. Aplicações que acessam um banco de dados centralizado. Agora, o terceiro tipo, que é a arquitetura de objetos distribuídos. Imagine um grupo de objetos de programação que vivem em diferentes computadores em uma rede, mas que podem se comunicar e interagir uns com os outros como se estivessem no mesmo programa. Essa é a ideia por trás da arquitetura de objetos distribuídos. Conceito-chave: objetos, unidade de software que encapsulam dados e comportamento, métodos. Distribuição: os objetos residem em diferentes processos ou máquinas. Comunicação remota: mecanismos que permitem objetos em diferentes locais invoquem os métodos uns dos outros. Como funciona? Essa arquitetura se baseia em tecnologias que facilitam a comunicação entre objetos distribuídos, abstraindo a complexidade da rede e da localização. Algumas tecnologias comuns incluem CORBA, Common Object Request Broker Architecture, um padrão para sistemas de objetos distribuídos, permitindo a interoperabilidade entre objetos escritos em diferentes linguagens e executados em diferentes plataformas. RMI, Remote Method Invocation, uma API do Java que permite que objetos Java invoquem métodos em objetos remotos. Web Service, SOAP e REST. Embora também usados em arquiteturas cliente-servidor, Web Services podem ser vistos como uma forma de expor objetos e suas funcionalidades como serviços que podem ser consumidos por outras aplicações distribuídas. Quando um objeto cliente precisa interagir com um objeto servidor distribuído, ele usa um mecanismo de proxy ou stub, que reside localmente. Esse proxy comunica com um componente no serviço, geralmente um skeleton ou spatcher, que por sua vez invoca o método real no objeto servidor. Benefícios: reusabilidade. Objetos podem ser desenvolvidos e implantados independentemente e reutilizados por diferentes aplicações distribuídas. Interoperabilidade. Tecnologias como CORBA visam permitir a comunicação entre objetos escritos em diferentes linguagens e executados em diferentes plataformas. Escalabilidade e flexibilidade. Componentes podem ser distribuídos em diferentes máquinas para balancear a carga e adaptar o sistema às necessidades. Exemplos: sistemas corporativos complexos que precisam integrar aplicações desenvolvidas em diferentes tecnologias, aplicações que utilizam microserviços, onde cada microserviço pode ser visto como um objeto distribuído, sistemas que se baseiam em comunicação remota de procedimento RPC. Em resumo, cada uma dessas arquiteturas oferece uma abordagem diferente para estruturar sistemas de software, com foco em diferentes aspectos como separação de responsabilidades, interação entre componentes e distribuição. A escolha da arquitetura mais adequada depende dos requisitos específicos do projeto, como complexidade, escalabilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas. E é isso, pessoal.